essentially what happened before the Big Bang. Right? You have to be careful with the language. So if you define the Big Bang really carefully as the time when the universe was very hot and very dense, and as I said, you can't argue with that because we can see it, because we can look out into the sky. Our best theory of how the universe got into that state is that there was a time before that, and it's called inflation. Você já se perguntou o que realmente existia antes do Big Bang? Estamos falando de uma época tão remota que até mesmo o conceito de tempo pode parecer irrelevante. É intrigante pensar que tudo o que conhecemos, planetas, estrelas, galáxias e até mesmo nós, surgiu de uma, entre aspas, explosão colossal. Mas o que havia antes disso? Se o Big Bang foi o início de tudo, o que estava lá, esperando para acontecer? Imagina só, um universo sem estrelas, sem planetas, sem nada. Um espaço frio, vasto e aparentemente vazio. Mas será que era realmente vazio? A ciência moderna nos dá pistas de que esse nada não era bem um nada. Na verdade, era um algo que não conseguimos compreender totalmente. E é aqui que a coisa fica interessante. Esse algo pode ter dado origem ao que conhecemos como a energia escura, uma força misteriosa que até hoje desafia nossa compreensão. Mas vamos dar um passo atrás. Antes de avançarmos nessa viagem pelo tempo e espaço, pense nisso. Se o Big Bang foi a faísca que iniciou tudo, o que poderia estar oculto nas sombras desse momento inicial? É possível que nossa visão atual do universo seja apenas uma parte da história, uma pequena fração de uma realidade muito maior, talvez até múltiplas realidades. Neste vídeo, vamos explorar não apenas o que veio antes do Big Bang, mas também como essas perguntas, aparentemente sem resposta, podem mudar a forma como enxergamos nosso lugar no cosmos. Agora pensa comigo, o que sobra no universo se você tirar as estrelas, os planetas, os cometas e tudo o que brilha no céu? Basicamente sobra um grande vazio, certo? Frio, escuro, assustador. Mas será que é só isso? O que a ciência diz sobre esse nada? Bom, acredite ou não, o que chamamos de nada é na verdade alguma coisa. Confuso? Relaxa, eu já vou explicar melhor. Antes de mais nada, existe uma pergunta que sempre deixou os cientistas de cabelo em pé. O que tinha antes do Big Bang? Essa questão mexe com a base de tudo que a gente conhece, porque até hoje o que sabemos sobre o universo começa exatamente ali, no momento da grande expansão que deu origem a tudo. Mas e antes disso, isso não te parece bizarro? Vamos voltar um pouco no tempo, só para imaginar como era o universo sem nada, um vazio absoluto? Não é bem assim que a ciência vê as coisas. Até o nada que conhecemos pode interagir com outras coisas. Estranhamente, o vazio já representa algo, por mais confuso que isso possa parecer. Agora, se a gente está falando de nada como base primordial do universo, o que significa isso? A verdade é que antes do Big Bang a gente não consegue nem imaginar direito o que havia. Para muitos cientistas, esse vazio que parece assustador, na verdade escondia uma força desconhecida, algo que a gente chama de energia escura, que é algo que ainda estamos tentando entender, porque ela não interage com a matéria como as outras forças que conhecemos. E mais estranho ainda é que essa energia escura pode ser a chave para entender como o universo começou a se expandir tão rápido. Agora voltando àquela pergunta crucial, o que havia antes do universo? Vamos deixar a energia escura de lado por um momento, porque há outras teorias, igualmente assustadoras, que tentam responder a isso. Uma delas vem do físico Brian Cox, que sugeriu algo bem intrigante. Ele diz que antes do Big Bang o espaço e o tempo já estavam lá, e eles estavam interagindo de uma forma que a gente mal consegue compreender. A teoria dele sugere que o universo estava se expandindo de forma absurda, extremamente rápido, mas em um certo momento ele desacelerou. Quando essa expansão parou, toda a energia acumulada foi liberada de uma vez só. E aí veio o famoso Big Bang. Assustador, né? Mas a coisa fica ainda mais estranha, porque para entender o que aconteceu nesse momento, precisamos falar do multiverso. O conceito é tão bizarro que parece coisa de filme de ficção científica, mas a teoria do multiverso sugere que nosso universo pode não ser o único. Pode haver outros, em dimensões paralelas, cada um com suas próprias leis da física. E mais, esses universos podem estar surgindo o tempo todo, com seus próprios Big Bangs. Imagina só, um monte de universo nascendo sem parar além do nosso. Agora pensa em como isso tudo se conecta.
De acordo com essa teoria, nosso universo passou por um processo de expansão e contração. No momento em que ele se contraiu, toda aquela energia acumulada foi puxada de volta para um único ponto. Mas antes disso, fragmentos de energia foram deixados pelo caminho, como se você estivesse enchendo uma bexiga dentro de uma gelatina e depois esvaziasse essa bexiga. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o universo. Ele se expandiu, depois se contraiu de volta e toda aquela energia se concentrou em um único ponto. Adivinha o que isso gerou? O maior pico de energia de todos os tempos. E é aí que a gente chega em algo ainda mais misterioso, o surgimento dos primeiros buracos negros. Mas calma, não é o tipo de buraco negro que você conhece, daqueles que surgem quando uma estrela morre. Esse aqui foi diferente. Foi o primeiro buraco negro do universo. Ele se formou quando o universo começou a se contrair e toda aquela energia absurda foi sugada para um ponto central. Você deve estar se perguntando, o que é um buraco negro, afinal? Bom, para resumir, é uma região tão estranhamente densa no espaço que nem mesmo a luz consegue escapar de lá. E esse buraco negro primordial foi o começo de tudo. Agora, voltando ao nosso universo em expansão, você deve estar se perguntando, como essa expansão começou? Bom, imagine que no vazio total, em algum momento, surge um ponto de energia, mas como isso aconteceu? Não havia nada além de espaço e tempo, e de alguma maneira, esses dois se tocaram, gerando uma energia tão brutal que ela explodiu. E essa explosão, foi o que impulsionou o universo a empurrar o vazio. Lembra daquela comparação que fizemos com uma bexiga dentro da gelatina? Imagine que quando você enche a bexiga, o universo se expande, e quando você solta, ele começa a se contrair de novo. Esse ciclo de expansão e contração é o que mantém o universo em movimento. Mas o mais bizarro é que essa energia, mesmo após a explosão, não desaparece. Ela continua empurrando o espaço, numa briga constante. Só que essa luta, como você deve ter imaginado, é impossível de vencer. Em algum momento, o espaço começa a empurrar tudo de volta para o centro, e assim é o universo, sempre em movimento, sempre se expandindo e se retraindo. Depois dessa criação, quando tudo foi puxado de volta para o centro, algo ainda mais estranho aconteceu. O espaço empurrou com mais força, gerando uma massa de energia ainda maior, e quanto maior a massa, maior a demora para comprimi-la. Durante essa compressão, uma fusão de energias acontece, gerando uma radiação absurda. Depois de um tempo, essa esfera de energia não aguenta mais e explode novamente. Mas essa explosão é diferente de tudo o que já aconteceu antes. Ela tem uma quantidade de energia incalculável e dessa radiação surgem inúmeras partículas. São essas partículas que deram origem à nossa vida. Cada uma delas, em essência, é como um pequeno universo. Agora me diz uma coisa, como a gente pode explicar a existência do nada? Estranho, né? Quando você para pensar nisso, parece que o cérebro dá até uma travada. A verdade é que, com o conhecimento que temos hoje, replicar esse nada é praticamente impossível. Nosso universo está cheio de partículas de todos os tipos, espalhadas por toda parte. Chegar ao antes de tudo é uma questão tão intrigante quanto assustadora. Mas se a gente tentar voltar no tempo o máximo possível, tentando entender esse ponto zero, o que encontraríamos? Primeiro precisamos entender que por mais que chamemos de nada, esse vazio já estava cheio de alguma coisa. Agora, se voltarmos para o Big Bang, aquele momento que a gente chama de o início de tudo, já sabemos que ele não foi realmente o começo de tudo. Na verdade, antes do Big Bang, o universo já estava em expansão, resultado de uma interação misteriosa entre o espaço e o tempo. E é aqui que o bizarro começa a aparecer. Como entender essa interação? Como o espaço e o tempo, essas duas forças fundamentais, se tocaram e criaram tudo o que conhecemos? Sabemos que no cosmos existem energias que sequer conseguimos identificar direito, como a famosa energia escura. Ninguém sabe ao certo o que é, mas para tentar entender esse antes, vamos partir de algo que conhecemos: o hidrogênio, o elemento mais presente no universo. O hidrogênio está praticamente em todo lugar, desde o início. Com isso em mente, já dá para entender que o hidrogênio deve estar conectado à criação de tudo. Se a gente olhar de perto, a composição do hidrogênio revela duas partículas principais, o próton e o elétron. Então, para existir o hidrogênio, primeiro tivemos que ter prótons e elétrons. Beleza, já temos dois componentes que são chave para entender o surgimento de tudo. Mas como essas partículas surgiram e qual delas apareceu primeiro? São perguntas complicadas, mas essenciais para entender o começo de tudo. Vamos começar pelos elétrons. Eles fazem parte dos átomos, que por sua vez formam tudo ao nosso redor.
Um átomo pode ser composto por prótons, elétrons e às vezes nêutrons. Mas no caso do hidrogênio é mais simples ainda, porque um átomo de hidrogênio não tem nêutrons. Essa simplicidade nos aproxima ainda mais de uma possível resposta, já que os elétrons, como partículas fundamentais, não são compostos por outras partículas menores. Então podemos dizer que os elétrons surgiram a partir das cargas negativas geradas pelos prótons. Agora, sobre os prótons, saber como eles se formam nos leva para um nível de estudo ainda mais complexo, a mecânica quântica. A mecânica quântica é a teoria que nos ajuda a entender como funcionam sistemas físicos em escalas extremamente pequenas, como átomos, moléculas, elétrons e outras partículas subatômicas. Os prótons, por exemplo, são formados por 3 quarks, 2 quarks up e 1 quark down. Mas espera aí, o que são quarks? Bom, quarks são partículas elementares que formam a base da matéria. São tão pequenos que não conseguimos vê-los diretamente, mas são eles que se juntam para formar partículas compostas chamadas hadrons. Os prótons e nêutrons, que ficam no núcleo dos átomos, são 2 exemplos de hadrons. Aqui entra uma questão intrigante. Assim como os elétrons, os quarks também não têm uma composição interna. Eles são formados a partir de algum evento cósmico e representam o fim da linha no que entendemos como realidade física. Ou seja, quando você chega aos quarks, você chegou no limite da existência como conhecemos. Então, chegamos ao fim da realidade física, mas entender o próximo passo pode ser mais difícil do que parece. Para compreender o que vem antes do físico, é preciso pensar de uma maneira diferente. Vamos usar a gravidade como exemplo. Você não vê a gravidade, mas sabe que ela está lá, agindo sobre tudo. Ela é invisível, mas você consegue perceber seus efeitos. Então, quando pensamos no que vem antes da matéria, temos que adotar essa mesma lógica. Não é sobre o que existe, mas sobre como aquilo interage com o que já conhecemos. Agora vamos falar sobre o plasma. A origem dos quarks vem dessa energia que chamamos de plasma, que é basicamente o divisor da matéria. Antes do plasma, nada do que conhecemos existia. Tudo era pura energia. O plasma é uma das formas de matéria mais abundantes no universo, mas ele é diferente, não tem uma composição convencional. Ele é gerado por forças que estão além da nossa compreensão. Nesse ponto da nossa jornada, voltamos ao vazio. Um vazio onde, na verdade, já existiam 2 forças essenciais, o espaço e o tempo. Na física, essas forças são representadas por ondas. Ondas de tempo e espaço que interagem entre si e com outras forças, como a gravidade, que também é representada por ondas. Agora, o que acontece quando essas ondas se encontram? Quando 2 ondas colidem ou se tocam de uma maneira diferente, isso gera uma anomalia, uma perturbação que cria um novo padrão de onda. E aí entra um efeito em cadeia. Essas colisões geram energias, que por sua vez são comprimidas pelas próprias forças que as ondas geram. Esse processo de compressão aquece essas energias, gerando uma transferência de calor. Parte da energia é absorvida, parte é liberada. E quando essa energia passa por esse ciclo de receber e liberar calor, ela atinge um estado singular. É aí que a energia começa a criar densidade. E você já sabe como o universo lida com coisas densas, né? Ele as comprime até que elas não suportem mais, causando uma nova liberação de energia. É como uma bola de neve cósmica. Agora, eu sei que parece que estamos voltando ao ponto de partida, mas calma, porque entender a formação dessas ondas e suas interações é a chave para decifrar o mistério. Vamos fazer uma pergunta que pode parecer estranha, mas que é a chave de tudo. Como as ondas no universo interagem entre si? Parece bizarro, né? Mas pense em 2 ondas se cruzando. Quando isso acontece, elas não só seguem seu caminho, elas geram algo novo. É como se você estivesse jogando 2 pedras em um lago ao mesmo tempo. Quando as ondas se encontram, elas criam um padrão diferente. E aí está o ponto. Esse novo padrão gera um efeito em cadeia, criando mais e mais energia. E o que acontece com essa energia? Ela é comprimida, esquentada, e aí temos uma espécie de bola de neve cósmica. Quanto mais essa energia é comprimida, mais ela aquece, e quando a coisa fica quente demais, algo começa a acontecer. A energia não suporta mais a pressão, e aí, bum, ela explode, liberando ainda mais energia. Agora você pode estar pensando, ok, e o que isso tem a ver com o início do universo? Tudo. Para entender o começo de tudo, temos que entender esse processo. As ondas, o atrito, a energia comprimida, tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Como esse ciclo começou? Se ficarmos presos em porquê e como, nunca vamos sair do lugar. Então talvez seja a hora de aceitar que algo simplesmente aconteceu. Estranho? Com certeza. Mas vamos pensar assim, existe algo, mesmo que a gente não saiba exatamente como ou por que isso surgiu.
Esse é o ponto zero, o início de tudo. E o que estava lá antes? O espaço e o tempo. Duas forças essenciais, mas inseparáveis. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, o espaço e o tempo são uma coisa só, o famoso espaço-tempo. Isso significa que o universo surgiu com o próprio tempo. Em outras palavras, dizer que o universo surgiu do nada é o mesmo que dizer que ele sempre existiu desde o instante zero. Parece assustador? Sim, mas também é reconfortante de certa forma. Agora, se seguimos a lógica de que o espaço-tempo sempre existiu, devemos pensar, só pelo fato de existir, ele já age de alguma maneira. A existência dele gera consequências, e essas consequências se manifestam como radiação. Sim, o espaço que ocupa uma parte da existência tem um impacto, e esse impacto é medido por essa radiação. E sabe o que vem dessa radiação? Ondas. Ondas que seguem um padrão de movimento. E o que acontece quando esse padrão é quebrado? Aí começa uma reação em cadeia, que você já conhece. A colisão dessas forças gera novas energias, e o ciclo recomeça. E o mais interessante é que quando chegamos a esse ponto, o ponto zero, estamos falando de quase 14 bilhões de anos atrás, quando o universo começou a tomar forma. E mesmo que tenhamos tantas respostas hoje, a verdade é que sempre vai haver perguntas. A busca por respostas não tem fim, e isso é parte da graça. No fundo, o universo pode ser visto como um ciclo sem fim, onde o espaço e o tempo continuam a interagir, gerar energia e transformar essa energia em algo novo. E acredite, quanto mais entendemos esse processo, mais percebemos o quanto ainda temos a descobrir.